É isso aí, voltamos e voltamos com um assunto bastante pertinente para você, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre perícia médica do INSS. Doenças, sabe aquele acidente de trabalho que você fica assim, e aí, vou receber, não vou receber? Como é que eu vou dar entrada? Nada melhor que nós recebemos aqui o doutor João Batista, que vai nos explicar tudinho sobre o assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Prazer, é muito bom te receber aqui no nosso programa para a gente falar sobre esse assunto que é bastante pertinente e tem acontecido bastante aí concernente a acidentes e até mesmo acidente de trabalho, né, doutor? Claro, Renato, eu acho que é de fundamental importância. Eu agradeço até a oportunidade por estar aqui, porque é às custas da orientação, é às custas do conhecimento que a gente faz não só a prevenção, que é tudo que se busca, né? Como também aqueles que necessitem e que buscam a tutela da Previdência Social, que possam ter os seus direitos e, principalmente, possam ter a proteção necessária por aquilo que pagaram. Entendi. E o que vem a ser, doutor? Gostaria que você explicasse, para deixar assim, muito bem claro para todos que estão nos assistindo, o que vem a ser perícia médica do INSS? A perícia do INSS, na verdade, ela é uma forma de se traduzir, se materializar sob o aspecto médico um direito existente para que se conceda o benefício. Eu gostaria aqui de diferenciar, se você me permite, duas coisas. Fica à vontade. A perícia médica do INSS, os médicos do INSS, eles fazem a perícia sob o aspecto médico, mas existe dentro de tudo isso uma legislação previdenciária que essa sim é que traduz a possibilidade do indivíduo receber ou não o benefício. O que eu quero dizer com isso? Que não basta estar doente, há que ter o direito ao benefício. Muitas vezes o que a gente vê são negativas de benefício, o indivíduo não consegue o benefício e eu imagino não, inclusive isso é matéria de alguns livros meus, o grande problema disso é que muitas vezes está na forma em que isso é pedido, ou na forma como isso é levado ao perito previdenciário. E aí a gente entra como tudo que ultimamente acontece no Brasil, né? Começa o nós e eles, um culpando o outro, um achando que a culpa é do outro, e na verdade quem se beneficia com tudo isso é o Estado, porque acaba não concedendo o benefício. Mas, na verdade, o grande X, é a forma como isso é levado, a forma como isso é trazido às mãos do perito. O perito previdenciário hoje, que é o perito federal, não existe mais perito da Previdência Social, houve uma mudança e hoje todos eles são peritos federais. Ele recebe da forma em que o segurado traz os exames, a forma em que o segurado pede a doença, para gerar a chamada incapacidade. A incapacidade, nem ela sozinha é capaz de gerar benefício. Há que existir a incapacidade, exceto em alguns casos que são excepcionais, onde independe, por exemplo, do indivíduo ter qualidade de segurado, independe dele ter carência, existe isso dentro da legislação, mas o que se avalia, o que se diz é assim, é a forma de materializar-se sobre o aspecto médico o direito do indivíduo a receber o benefício. Uau! E como que deve ser feito, doutor, essa perícia médica? Na verdade, ele marca a perícia na Previdência Social, ele vai passar por um médico, perito, mas antes disso, é importante que ele vá com o médico que o está assistindo, aquele médico que a gente chama de médico assistente, aquele médico que está tratando da patologia dele, leve todos os documentos, peça relatórios, leve exames, para que o perito previdenciário, o perito federal, ele possa, diante disso, avaliar a condição clínica daquele indivíduo. Avaliada a condição clínica daquele indivíduo é que ele vai poder, de uma forma ou de outra, conceder a possibilidade do benefício. Doutor, creio que o senhor é ciente do que eu vou falar. Houve um tempo aí que as pessoas estavam manipulando determinados tipos de exames para poder conseguir benefícios. Gente, é até chato a gente falar isso, né? As pessoas parecem que não querem trabalhar e fizeram aquele tipo de manipulação. Houve até meio que um escândalo no Brasil concernente a isso. O que você responde? Como é que está sendo hoje esse tipo de processo? Está tendo algum tipo de burocracia no sentido da pessoa comprovar mesmo para que essa pessoa não venha receber o benefício se ela está bem apta para poder trabalhar? Pois é, Renato, eu costumo dizer o seguinte, que é tão injusto receber quem não merece do que não receber quem merece. Sim, e o grande problema disso é assim, é verdade o que você está falando,
Mas o grande problema que assesta nisso é que as pessoas, por falta de informação, muitas vezes, não levam ao perito previdenciário, ao perito federal, tudo aquilo de documento que elas possuem e que elas necessitam. Isso melhorou muito. Por que que melhorou? Porque hoje entrou toda uma informatização que é própria do dia a dia nosso, é próprio do dia a dia nosso aqui, da emissora, de todos os lugares hoje, a digitalização que favorece não somente a fiscalização, como também da agilidade na coisa. E hoje o segurado pode, por fazer tudo isso, via mídia. Ele tem hoje dentro do site da Previdência, do Meu INSS, ele consegue colocar os exames, ele consegue, ou ele vai marcar por telefone no 135. E aí passar a perícia marcada, mas de todo jeito ele passará pelo médico. O que acontece é que eu costumo dizer que é importante não se ter em mente que benefício é sinônimo de doença, que aptidão é sinônimo de incapacidade. Aptidão é aptidão, incapacidade é incapacidade. E quando você dá benefício a quem não merece, seja por meio de fraude, ou seja por meio principalmente daquela condição onde o indivíduo simula, onde o indivíduo vai orientado, onde o indivíduo a gente conhece. Sim, claro. Há que se entender assim, que aquele indivíduo que possa receber aquele benefício, um dia ou outro, vai acabar tendo a possibilidade de recursos junto à junta da Previdência Social, quando isso for negado e tal. Mas, finalmente, chegando ao final da resposta daquilo que você questionou, eu acho que melhorou muito, mas ainda existe muito de tentativa de se buscar na Previdência Social aquilo que não é que você não tenha o direito, você não tem a condição de exercer o teu direito. Ou seja, o direito você tem na medida em que você recolhe previdência, mas há regras para que você possa ter acesso a esse direito. E no caso da perícia médica, o acesso a esse direito se faz por incapacidade. Lembrando, se você me permite, que a prova maior de tudo isso, Renato, veio agora, com as operações Pente Fino, que o INSS chamou Operação Pente Fino, onde se reviu uma série de benefícios que foram concedidos e nesses benefícios o percentual foi muito alto. Na primeira estatística, quase 80 e poucos % de casos que foi dado alta. Aí o indivíduo diz, não, deu alta irregularmente, deu. Não, é que a gente tem que entender o seguinte, doença não é incapacidade. Eu estou chamando muito a atenção disso, porque são muito raros casos de incapacidade total. Sim. Tá? O indivíduo pode ter uma incapacidade temporária que vai sendo corrigida, senão a medicina não evoluiria. Outra coisa, os pedidos que chegam à Previdência. Eu vou te dar um exemplo, se me permite, muito simples. A hipertensão arterial. É muito grande o número de casos que chega falando em hipertensão arterial. O indivíduo é hipertenso, ele tem risco de ter um acidente vascular cerebral? É verdade, tem. Só que o que a gente tem que entender é assim, se a medicina fizer o papel dela, que é estabilizar essa pressão arterial, ele deixa de ser hipertenso, ele é um hipertenso compensado. Isso não dá direito ao benefício. Quantas pessoas são hipertensas e exercem atividades? Lembrando ainda que existe uma possibilidade dentro da Previdência Social, que é a readaptação. A gente sabe, as estatísticas do mundo inteiro mostram que o ser humano não vive só daquilo do dinheiro que ele recebe pelo trabalho. Ele vive do prazer em fazer aquilo que ele se propôs a fazer na vida, a sua profissão. Tenho certeza que qualquer um de nós chegar para você e falar, fica na tua casa o resto da vida, você vai receber teu salário. Você vai dizer, não. Eu gosto de apresentar, é muito bom. Eu vim aqui para apresentar. Sim, a minha formação é para apresentar, não é para receber salário. O salário é consequência. Então, o que acontece? Como isso faz parte, a readaptação tem que ser sempre pensada. E por que pensada? Porque essa readaptação é a forma de, mesmo o indivíduo com uma certa incapacidade, ser adaptado ao mercado para que ele tenha uma utilidade social, para que ele possa se sentir útil dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Eu vou te dar um exemplo, um médico que é cirurgião ou um pianista, na medida em que, por exemplo, ele teve uma anquilose, os dedos não mexem mais, ele não pode operar não, mas ele continua médico. Verdade. Ele pode tranquilamente fazer
outra especialidade, exercer um outro tipo e ter a sua utilidade social, o seu prazer no exercício da sua profissão, sem que necessariamente ele esteja alijado daquilo que ele se propôs a fazer. Isso vale para todas as profissões, vale para um mecânico, vale para um segurança, vale para tudo. Esse conceito de que a previdência social é lugar de pessoas que querem se pendurar e não trabalhar tem que ser apagado da nossa sociedade, na minha opinião, na minha modesta opinião. Por quê? Porque aqueles que precisam e vão procurar e têm benefício, muitas vezes gostariam de estar fazendo outras coisas, mas a sua capacidade funcional não permite. Mas existem outras coisas que eles poderiam fazer e ter uma utilidade social independente do provento financeiro que eles recebam pelo seguro social. É isso aí, rapaz, doutor explicando tudinho pra gente, deixando bem claro todas essas informações a respeito. E eu conheço, devo ter uns 4 a 5 amigos que eles uns tiveram acidente, outros foram a respeito de doença, doutor, e estão recebendo o auxílio, mas só que eles não pararam, foi aquilo que você me perguntou. Eu tenho o desejo de chegar aqui, eu não quero ficar em casa ganhando dinheiro se eu gosto, tenho esse prazer de apresentar o programa. A mesma coisa o senhor, como doutor, advogado, tem o prazer de chegar e advogar as causas. E eles estão recebendo auxílio uns abriram empresa e outros estão trabalhando em outro estabelecimento. É viável isso? Como é que é? Eu gostaria que você até nos explicasse, porque tem algumas pessoas que estão aí, você que está nos assistindo, também está nessa situação. Você deu entrada, está recebendo auxílio aí, está trabalhando por fora, abriu um negócio próprio. Fica de olho aí que o doutor vai responder tudo, hein? É mais ou menos aquilo que o pessoal chama de bico, né? Ele se pendura na Previdência Social e começa a fazer uma atividade. Quando eu falo em readaptação, é uma readaptação que a Previdência Social é obrigada a fazer por lei, tá? Por que ela é obrigada a fazer por lei? Porque dentro da Lei 8013, que é 83 de 91, ela determina as regras, a chamada Lei de Custeio e Benefício. E ela determina as regras dessa relação segurado-previdência social. E uma das possibilidades é você readaptar um indivíduo numa atividade compatível. E essa readaptação é obrigação da Previdência Social. Então vamos resumir. O bico que se faz, que a gente brinca, né? O indivíduo está na Previdência e fazendo o bico. Na verdade, ele corre um sério risco. E hoje, isso já está ocorrendo. Antes, isso era alguma coisa que a gente dizia assim, não, isso não vai acontecer, o INSS não vai fazer. Hoje você já tem ações de devolução desses valores. Por quê? Porque se ele está podendo exercer a atividade, é porque ele está, de forma irregular, recebendo benefício. Daí o porquê no começo eu disse que existe grande diferença entre doença e benefício. Essa é mais uma das diferenças. O fato de eu estar incapacitado por uma determinada atividade não implica que eu esteja incapacitado para todas as atividades. Então, é importante que se entenda isso. Antigamente, isso tudo, por exemplo, para você ter um vínculo, a não ser que ele seja um vínculo autônomo, um vínculo independente, você está vinculado a uma empresa. Hoje, dentro dos programas, um deles é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o indivíduo, quando tem alta da Previdência Social, ele tem que passar pelo médico da empresa e ele considerar apto esse indivíduo a voltar àquela atividade, tá? Quando isso ocorre, existem duas possibilidades, e não é comum, que isso pode ser até um tema de uma outra hora a gente discutir, o chamado limbo previdenciário, que é uma coisa de muita extensão que não dá agora para a gente entrar no mérito. Mas é assim, é um indivíduo que teve alta da Previdência, voltou para a empresa, porque durante o período que ele está na Previdência, o contrato de trabalho dele está suspenso. Aí, quando a Previdência dá alta, baixa o contrato de trabalho. E ele tem que passar pelo médico. Aí ele passa pelo médico da empresa, a empresa diz assim, não, o médico da empresa diz não, ele não está apto para voltar para essa função. Aí nós entramos no problema, qual é? A Previdência não paga mais porque ela, como goza de princípio de legalidade, ela deu alta. E é legal aquela alta. Ela pode ser injusta, mas ela é legal. Ele tem que voltar para a empresa. E a empresa diz, não vou deixar você voltar, porque você não... O médico diz, né, que não é a empresa, é o médico que diz, você não vai poder, médico da empresa. Você não vai poder voltar porque, na verdade, você não tem condições de retornar. E o segurado aí sim fica num limbo,
Ou seja, ele não recebe nem da Previdência nem da empresa. Mas isso é um dia a gente pode tentar discutir, existe uma série de coisas e uma delas que poucos segurados E aborda a respeito sobre esse tema, né? E uma das coisas que poucos segurados usam que eu gostaria de deixar a mensagem, se me permite, é assim, Sim. até 15 dias antes de terminar a alta previdenciária, o próprio segurado pode ligar no 135 da Previdência Social e de se declarar inapto a retornar e ter o benefício dele prorrogado para uma nova perícia. Existe uma coisa chamada alta programada. Então você passa pelo perito, ele diz: esse indivíduo pode voltar dia 15 de maio. Só que chegou até o dia, nós estamos falando dia 15, até o dia 1º de maio, ele pode ligar à Previdência Social e dizer: olha, eu não tenho condições de voltar, eu não estou bem, o meu médico assistencial disse e me deu uma carta que eu não estou bem. Ele, por telefone, ele prorroga automaticamente esse benefício, recebendo os proventos, isso a lei faz e o INSS cumpre. Ele prorroga esse benefício e é marcada uma nova perícia onde ele vai poder apresentar não só a documentação, mas os exames que ele possa ter vindo a fazer depois daquele período em que ele passou pela perícia. E ele não fica sem receber. Então, o limbo previdenciário ocorre, se me permite, por desinformação, tanto da empresa, quanto do médico da empresa, quanto do segurado. É isso aí. Falou aí disso, doutor João Batista, falando pra gente aqui a respeito de perícia médica do INSS. Nada melhor que você pegar todas as informações, todas as dicas. Poxa, Renato, poxa, doutor, eu preciso pegar mesmo essas informações. Quero dar entrada, como que eu vou dar entrada, quais serão os documentos. Vamos fazer o seguinte, vou pedir pro doutor passar agora o telefone de contato, com as suas redes sociais, e você vai entrar em contato com ele, que ele é especialista sobre este assunto. Pode passar, por favor, doutor. Eu queria retificar algumas coisas, eu sou perito médico, tá? E tenho formação em Direito, mas sou perito médico, a gente exerce atividade de perícia médica, inclusive assistindo aos segurados, ao que for preciso dentro da Previdência. Não sou perito federal, sou perito independente, perito assistente. E o telefone da nossa empresa é 2977-8899. É o Instituto Paulista de Higiene e Medicina Forense. Estamos sempre à disposição para aquilo que necessário se faça, para tentar buscar, sobretudo, aquilo que é a finalidade da nossa sociedade, né? Uma harmonia social, uma estabilização social que só ocorre quando se tem feito tudo aquilo, quando se busca a justiça, quando se busca essa estabilidade às custas dos direitos e dos deveres. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor. Obrigado. E eu estou sempre à disposição quando eu puder ajudar em alguma coisa. Você volta? Volto, quando for Fechou, preciso, então. eu estou aqui. Obrigado, Renato. Um abraço. Pode ficar aí, doutor. Beleza. Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo com mensagem, mas prometo a vocês, no próximo bloco, vai ser feita aqui pela nossa chefe uma broa de fubá com queijo. Oi, meu pai, sabe aquela broa mineira? Deliciosa? Por isso que não, permaneça aqui com a gente. Daqui a pouquinho.